Queridos, vamos então para a questão número 6. Inclusive vamos utilizar o mesmo texto. Vamos ler então o enunciado. Assinale a inferência que não está coerente com a argumentação do texto. Para nós resolvermos essa questão, nós temos que entender o que significa a palavra inferência. Lembram quando vocês dizem inferir alguma coisa? O que de fato significa isso? Inferência nada mais é do que a ação ou resultado de inferir. É a operação intelectual que consiste em estabelecer uma conclusão a partir das premissas, ideias e fatos de que se parte. Ou seja, nós vamos usar o nosso intelecto, observar as ideias e fatos apresentadas no texto e a partir dessas ideias e fatos vamos chegar a conclusões, a deduções. Por isso mesmo que inferir o verbo significa concluir ou deduzir algo a partir de exame dos fatos e de raciocínio. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ler partes do texto e vamos observar qual dessas partes, qual desses trechos não está coerente com o que nós entendemos do texto, com o que é dito no texto, com as ideias e os fatos apresentados no texto. Nós vamos então inferir e observar. Vamos ler todas as opções. Na hora da prova, à medida que nós vamos lendo, obviamente vamos tentando lembrar do que lemos e vamos fazendo associações com o texto, para perceber qual dessas opções não está coerente com o texto. A opção A. Na cultura pós-moderna, o modo de informação estabelece com os sistemas de dominação relações em dois sentidos. Nós observamos isso no texto ou não? Nós podemos chegar a essa dedução ou não? Uma reconfiguração da linguagem repercute na reconfiguração dos sujeitos sociais, seja na cultura moderna, seja na pós-moderna. Leiam e comecem a pensar. Uma identidade instável caracteriza o sujeito múltiplo, disseminado e inserido em movimentos políticos, culturais e sociais. D. Sujeitos deslocados pelo modo de informação eletronicamente mediado provocam uma instabilidade que se torna parte de movimento político. E a E. O padrão do indivíduo racional e autônomo conduz a políticas que podem desafiar os fundamentos das instituições e estruturas modernas. Nós lemos todas as opções e o que é que você fará na hora da prova? O que é que nós fazemos? Exatamente como falei anteriormente. Nós lemos as opções todas, começamos a perceber a nossa intuição, exatamente pelo que lemos antes. Vai dizer, será que isso faz sentido? Será que isso não faz? Nós temos que procurar exatamente qual delas não está coerente com o texto. Todas as outras estão, menos uma. Então vamos fazer o que supostamente você fará no dia da prova. Aqui vamos para o próximo slide. E vamos exatamente fazer a associação entre a afirmação que é feita na opção e o que eu posso encontrar no texto que vai ratificar ou não aquela ideia apresentada na opção. A opção A novamente. Na cultura pós-moderna, o modo de informação estabelece com sistemas de dominação relações em dois sentidos. Imediatamente você vai ao texto e vai ler, para ver se essa afirmação é correta ou não. Se essa inferência, essa dedução do texto pode ser confirmada ou não. Então, vamos ler o trecho do texto. O enquadramento pós-estruturalista da teoria da comunicação analisa o modo como a comunicação eletronicamente mediada, o que eu chamo modo de informação, desafia e, ao mesmo tempo, reforça os sistemas de dominação emergentes
Que é que significa emergente, a palavra emergente? Vamos aqui já começar a ampliar mais o nosso vocabulário, só para nós lembrarmos. Emergentes é que emerge, que sai, que surge. Na sociedade e cultura pós-moderna. Então, quando nós finalizamos, nós podemos dizer que essa afirmação é correta ou não? O que vocês observaram? Aqui diz que o modo de informação desafia e ao mesmo tempo reforça. Reforça o quê? Os sistemas de dominação. E a opção diz que o modo de informação estabelece os sistemas de dominação relações em dois sentidos. Nós podemos chegar então à conclusão que essa dedução é correta. Quais são os dois sentidos? Há um desafio e há um reforço. Então, o modo de informação se relaciona ao sistema de dominação dessas formas, desafiando e reforçando. Então, essa inferência, a primeira, ela é coerente com o texto e não é a opção certa. Nós estamos procurando aqui, não é. Não aqui é. Temos que prestar muita atenção a esses nãos que vemos por aí, pelo meio da nossa prova. Vamos então à próxima opção. Uma reconfiguração. O que significa a palavra reconfiguração? Dá uma nova disposição ou uma nova organização. Da linguagem repercute. Então, você vai organizar a linguagem, dar uma nova disposição à linguagem, diferente da que era antes. Repercute, quando eu digo que alguma coisa repercute em outra, ela traz consequências. Então, uma reconfiguração da linguagem, ela repercute, traz consequências na reorganização, na organização dos sujeitos sociais, ou seja, a mudança da linguagem vai trazer consequências também na mudança, vai originar uma mudança nos sujeitos sociais, seja na cultura moderna, seja na pós-moderna. O que é que nós observamos no texto? A minha tese, olha o trecho do texto, é que o modo de informação decreta uma reconfiguração radical da linguagem que constitui sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. Esse sujeito familiar moderno, ele é deslocado pelo modo de informação em favor de um que seja múltiplo, disseminado e descentrado, interpelado continuamente como uma identidade instável. Então nós percebemos, pela leitura do texto, que essa afirmativa ela é correta, que quando eu organizei de uma forma diferente a linguagem, houve uma repercussão sim nos sujeitos, porque decreta uma reconfiguração radical que constitui sujeitos fora do padrão. Então ele era de um padrão e se tornou de outro padrão. Ele era um sujeito autônomo que dominava a sua própria vida e passou a ser um sujeito descentrado, fora do eixo, fora do centro. Interpelado continuamente como uma identidade instável. Muito bem, então vocês concordam que essa afirmativa está correta, essa inferência está correta e então não é a opção certa. Vamos à próxima. Uma identidade instável caracteriza o sujeito múltiplo, disseminado e inserido em movimentos políticos, culturais e sociais. Vocês já sabem a resposta. Essa inferência de fato está coerente com o texto, porque nós já lemos esse texto para resolver a questão anterior. Então o nosso cérebro continua funcionando. E acredito que quando nós lemos a opção, nós já chegamos a deduções, já sentimos que a opção está certa ou errada pela leitura que nós já fizemos anteriormente. Mas como nós justificaríamos isso dentro do texto? Lemos novamente que o modo de informação decreta uma reconfiguração radical do indivíduo racional e autônomo. Esse sujeito familiar moderno é deslocado pelo modo de informação em favor de um que seja múltiplo, disseminado, descentrado, interpelado continuamente como uma identidade instável. Então, se ele é interpelado por uma identidade instável, esse novo sujeito, múltiplo, disseminado, descentrado, nós percebemos que está correto. Uma identidade instável caracteriza
o sujeito múltiplo disseminado, e esse sujeito múltiplo disseminado, o que ele faria? Na cultura, essa instabilidade que foi gerada coloca tanto perigos como desafios que se tornam parte de um movimento político, ou se estão relacionados com as políticas feministas, minorias étnicas, raciais, posições gays e lésbicas, podem conduzir a um desafio fundamental às instituições e estruturas sociais modernas. Como nós observamos aqui no final, o restante da afirmativa também está correta. Esse sujeito, essa identidade estável que caracteriza esse sujeito é inserido em movimentos políticos, né, na cultura que nós vimos, culturais e sociais, aqui estruturas sociais. Percebemos então que esta opção está correta, esta inferência está coerente com o texto. Vamos então para a opção D. Sujeitos deslocados pelo modo de informação eletronicamente mediado provocam uma instabilidade que se torna parte de movimento político. Meninos, qual é a resposta? Está ou não coerente? Vocês tenho certeza que aí, no lugar de vocês estão dizendo, está sim, né? Porque vocês já leram o texto, já se referimos aos sujeitos deslocados pelo modo de informação, mas vamos ver dentro do texto. O modo de informação decreta uma reconfiguração radical da linguagem, que constitui sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. Esse sujeito familiar moderno é deslocado pelo modo de informação. Então a gente vê que os sujeitos deslocados pelo modo de informação, no programa imediato, provocam instabilidade. E descentrado, interpelado continuamente como identidade instável. Então, se ele é interpelado como identidade estável, obviamente, e aqui logo em seguida diz, na cultura essa instabilidade coloca tanto perigos. Então, de fato, nós percebemos que esses novos sujeitos foram deslocados por esse modo de informação, eles provocam sim essa instabilidade, e essa instabilidade, como nós observamos inclusive na opção anterior também, se torna parte do movimento político, inclusive, né, do movimento político e outros. Então, portanto, essa opção também está correta. Vamos então à opção E, e nós já sabemos que esta é a opção certa. Disse que a opção D está correta, a inferência está coerente com o texto, mas nós estamos procurando a opção que não está de acordo com o texto. A opção é: o padrão do indivíduo racional e autônomo conduz a políticas que podem desafiar os fundamentos das instituições e estruturas modernas. Esse é o tipo de opção que nós devemos ficar atentos, porque uma palavra às vezes faz toda a diferença. Aqui o caso. A gente vê que o padrão do indivíduo racional, e o texto não diz o padrão. O texto diz sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo. E aí ele continua, sujeito familiar, moderno, etc. Então nós concluímos que não o padrão, mas os sujeitos fora do padrão do indivíduo racional e autônomo, que foram constituídos através de uma configuração radical da linguagem, estabelecida pelo modo de informação, são os que podem desafiar os fundamentos das instituições e estruturas modernas. Por isso, esta inferência, ela está incoerente com o texto e é a opção que nós estávamos procurando. É a opção certa. Concluímos, então, essa questão, meninos, e voltamos daqui a pouquinho para continuarmos a nossa resolução.